O que é mais importante, os fundamentos ou a edificação? Para quem trabalha com construção civil, para nós que trabalhamos com construção civil, sabe que o que é mais importante é os fundamentos e não a edificação, né. Se hoje te perguntasse, o que você gostaria de ser numa construção? A edificação, né, algo belo, algo bonito, algo lindo, um prédio de alto padrão, um uma casa de alto padrão onde as pessoas passam, elogiam, algo visível, aparente às pessoas, ou você gostaria de ser os fundamentos, onde as pessoas passam e não veem os fundamentos, algo que está ali escondido? É claro que muitos de nós, iria dizer que gostaria de ser a edificação. Algo que está visível aos olhos das pessoas, algo que aparente, algo que, quando as pessoas passam, elogiam. E eu não queria ser, vamos dizer, eu não queria ser os fundamentos, porque está escondido, né. Mas o que é mais importante são os fundamentos. O que eu quero chamar a sua atenção é: nós precisamos cuidar dos fundamentos. Para você criar algo sólido, para nós criarmos algo sólido, precisa ter um fundamentos confiável, porque se o fundamento não for confiável, não existe edificação confiável. Sem um fundamento confiável, qualquer vento que vier, sabe, qualquer tremor, qualquer situação que vier, vai derrubar, sabe, vai derrubar. Por isso que o nosso fundamento, e é aqui que eu chamo a sua atenção, o nosso fundamento precisa estar em Cristo. Nós precisamos estar firmado em Cristo, que é a nossa rocha. O fundamento ele não está por cima, o fundamento está por baixo, né. O fundamento, às vezes, numa construção civil, ele parece ser menor do que a edificação. Quando você olha para o fundamento, você diz: "Como que um fundamento desse consegue comportar uma edificação desse tamanho?" E comporta, e comporta porque ela foi bem executada. E, às vezes, o fundamento se torna irrisório em vista da edificação. Mas o que é mais importante na construção não é a edificação, é o fundamento, né. E o que torna os fundamentos mais seguros, o que vai fazer que os fundamentos se tornem seguros e a edificação também. Quanto mais fundo for, mais seguro será a edificação. Quanto mais fundo for, mais firme será essa edificação e os fundamentos também. Um fundamento mal feito, é um fundamento mal executado, ele vai trazer sinais. Uma hora ou outra, ele vai trazer sinais. Vai começar, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer rachaduras, né, ou até mesmo pode ocorrer a queda da edificação, porque os fundamentos vai denunciar de que forma que foi executado. E hoje o que nós precisamos são de líderes, homens e mulheres que prefiram se tornar os fundamentos, sabe, que seja sustento para o outro. Mas tem um porém, como eu disse, os fundamentos, se você está disposto a se tornar um fundamento ou firmar-se em Cristo, que é a nossa rocha, o fundamento, eles não são vistos. Os fundamentos ficam escondidos. E talvez seja esse um dos motivos para que os líderes, muitos líderes, não vou generalizar, mas muitos líderes nos dias de hoje não querem se colocar como um fundamento, não é? E não cuida dos fundamentos também. Só cuida da edificação, daquilo que está fora, sabe? Só cuida da beleza, daquilo que está aparente, mas não cuida daquilo que é o mais importante, que são os fundamentos. E tem um porém, se você, eh colocar um fundamento, se você zelar por um fundamento, se você ir mais fundo no fundamento, olha, primeiro, que você quanto mais fundo você vai nos fundamentos, mais edificação você pode ter, confiável e seguro. E você será conhecido como um homem sábio, como uma mulher sábia.
Mas se você não cuida dos fundamentos, se você não se preocupa, se você não zela pelos fundamentos, você será conhecido como um tolo, sabe? E como que você quer ser visto por Cristo? Como você quer ser visto pelo Senhor? Como um sábio ou como um tolo? Mateus 7:24 vai dizer: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, sabe? Pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, é como um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. O que Jesus está ministrando aqui, o que Jesus está nos ensinando aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui, não é a beleza da edificação, é onde ela está firmada. Aonde está o fundamento dessa edificação? Se esses alicerces está na rocha ou não. É isso que vai dizer, sabe? E a pergunta é: onde está o seu alicerce? Como estão os seus fundamentos hoje? E eu não posso eu não posso falar de alicerce, não posso, falar de casa e deixar de falar também da importância da mesa. De falar de casa, eu posso também acrescentar algo aqui e falar, trazer para nós a importância da mesa. Talvez para você não seja a mesa não seja importante, talvez aí na sua casa, cada um come em um canto, cada um toma o seu café, o seu almoço, a sua janta em cada canto e não, priorizam a mesa. Mas a mesa, ela é fundamental e ela é importante. Por quê? Eu e minha esposa, quando nós temos que alinhar algo, quando nós temos que resolver algo, é na mesa que nós resolvemos. Não é em outro lugar. Nós sentamos na mesa e alinhamos pontos, conversamos e organizamos as nossas coisas na mesa. É na mesa que nós se relacionamos com os filhos, nós aprendemos e ensinamos, nós falamos e ouvimos, é na mesa. E onde você estiver, eh eu falo ministerialmente, onde você estiver, familiar também, eu falo na família, porque o seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família, e aí se estende para a sua congregação. Aonde você estiver, priorize sempre os relacionamentos, sabe, priorize sempre a mesa, porque, eh, não as regras, não priorize as regras, porque aonde se crescem as regras, se perdem os relacionamentos. Se a mesa, se o local onde você está, na sua casa, na sua congregação, você não prioriza a mesa e sim as regras, cuidado, cuidado que pode se perder os relacionamentos. E a base dos relacionamentos é a mesa. A gente se preocupa muito, a gente corre muito atrás do que é emergente, nós se preocupamos demais com a emergência, nós estamos mais resolvendo o que é emergência e deixando as prioridades de lado. Eh, a minha eu te chamo a atenção para que você cuide do que é a prioridade e não do que é emergência. As emergências evangélicas, que são as regras que são criadas, né, isso se estende da igreja para casa, da casa para a igreja, ela só existe porque nós deixamos, eh de cuidar, de priorizar o que vem primeiro, da prioridade. E prioridade vem de primeiro, prioridade vem de primeiro. Então cultive primeiro o relacionamento, cultive primeiro a mesa, porque é na mesa que nós choramos juntos, é na mesa que nós sorrimos juntos, é na mesa que nós passamos a ter confiança, se relacionar um com o outro. É na mesa que nós passamos a orar juntos, a compreender um ao outro e, sabe, a entender a debilidade um do outro e mesmo assim não desistir um do outro. Por favor, não deixe que as regras e as
e a cultura evangeliquez que foi criada pelo homem se torne prioridade para você. Para que você não venha eh, ter que cuidar das emergências, do que é prioridade depois, entende? Não deixe, não deixe que as regras que foram criadas, a cultura que foi estabelecida, essas regras evangeliquez, tomar conta, se tornar prioridade para você não ter que cuidar depois, correr atrás do que é emergência. Por favor, existe um ditado que diz assim: é, é melhor prevenir que remediar. Às vezes, nós passamos mais tempo remediando do que prevenindo. Se você perceber, a gente passa mais tempo remediando do que prevenindo. Há alguns anos atrás, uma reunião com os liderados da igreja, eu disse assim: gente, o Senhor não me chamou para ser bombeiro. O Senhor me chamou para ser pastor e não bombeiro, para ser apagador de fogo. Inclusive a você, pastor, a você, líderes de igreja, vocês líderes de igreja, pastores, por favor, não seja um bombeiro na sua igreja, um apagador de fogo. Cuide primeiro, cuide das prioridades, para não ter que ficar apagando fogo com as emergências, não é? O Senhor, ele nos chamou para servir e não para ser vistos, não. O Senhor, ele nos chamou para o relacionamento, para estar com ele, não para trabalhar para ele. E as pessoas, elas confundem e pensam que o Senhor os chamou para trabalhar, para fazer alguma coisa para ele. O Senhor não nos chamou para trabalhar para ele. O Senhor nos chamou para estar com ele. Jesus não veio trabalhar para Deus na terra, não foi isso. Jesus não veio. Jesus não veio fazer alguma coisa para Deus para ser aceito pelo Pai, né? Ele não veio fazer algo para o Pai para ser aceito pelo Pai, nada disso. Ele não veio para cumprir um rito evangélico aqui na terra e precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Não, nada disso. É nada disso. Se você olhar para Jesus, Jesus ele falava com autoridade. Ele ensinava com autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus não era simplesmente um cumpridor de regras de igreja. Sabe? Não era um cumpridor de regras de lei. Eu não estou falando mal da igreja, sabe? Eu estou falando de uma situação onde você vive debaixo de regras, onde você vive debaixo de. Não, não é nada disso. O evangelho não tem a ver nada com isso. Não tem a ver. Você olhar para Jesus, ele ensinava com autoridade, ele falava com autoridade, porque ele não era simplesmente como um fariseu, um escriba que ensinava porque só conhecia. Ensinava porque só conhecia a letra. Cuidado, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É nisso que você deve se prender. É nisso que você deve estar baseado em Cristo. É nisso que você deve estar firmado, é em Cristo. Não fique correndo atrás de regras, não fique correndo atrás de coisas que ficam colocando sobre você. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Jesus, ele falava com autoridade. Sabe por quê? Porque autoridade vem de autor. E o autor e consumador das nossas vidas foi quem deu autoridade para Jesus. Mas Jesus é, é, foi-lhe dada toda a autoridade, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque foi a base do relacionamento. Foi a base de relacionamento com o Pai. Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. É por isso que ele se relacionava com o Pai e lhe foi dado toda a autoridade. E Mateus 7,29 diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus estava, o texto está dizendo, ele ensinava com quem tinha autoridade e não como os mestres da lei, porque os mestres da lei, a única coisa que tinham era o conhecimento, mas não tinha autoridade. Entre o conhecimento e a autoridade, busque pela autoridade, e o Senhor lhe dará conhecimento também. Bem, porque conhecimento
sem autoridade, sem unção, é só conhecimento. Conhecimento sem autoridade é só conhecimento. Amém? Então, é isso que eu quero passar para você, ao seu coração. Cuide dos fundamentos. Cuide do relacionamento. Cuide da mesa. Cuide do seu coração e da sua mente. Em nome de Jesus.